Bom dia a todos. Queria aqui agradecer ao convite das escolas, a oportunidade de poder discutir um pouco do direito de Cabo Verde e o interesse desse diálogo e direito comparado entre os países, entre os direitos do trabalho dos países. E quero dizer a satisfação que está aqui dentro do TRT, em que pese eu ser paraibano, eu ser do Rio, na verdade, eu me sinto paraibano, estou aqui já há 20 anos, e apresentar essa visão da Justiça do Trabalho em Cabo Verde, do Judiciário do Trabalho em Cabo Verde, aqui é uma honra muito grande. Para localizar todos e justificar o porquê dessa pertinência temática, muitos aqui já devem ter estudado com algum africano na época da graduação. Então, eu sou produto dessa interação brasileira e Cabo Verde. Meu pai veio para o Brasil para estudar, e eu sou um dos diplomas dele. Então, dentro desse cenário, eu fiquei, ele voltou depois de quase 12 anos no Brasil, e aí eu continuo fazendo esse estudo comparado, me dedico sobretudo à realidade médica, estudo comparado à realidade médica, jornada de trabalho médica, mas vou trazer um pouquinho da experiência dessa estrutura do direito do trabalho lá. Quando a gente discute sobre Cabo Verde, eu acho que a primeira lembrança que a gente tem é do Tratado de Tordesilhas. Então, mas quando a gente olha no mapa, cadê Cabo Verde? Eu acho que essa é a primeira impressão que a gente vai ter. Cabo Verde é um país muito pequeno, são 10 ilhas. Essas 10 ilhas estão na costa da África, mas elas ocupam um posto estratégico no mundo. Por quê? Porque está próximo da costa africana, mas, ao mesmo tempo, está próximo do Brasil, está próximo da Europa e está próximo dos Estados Unidos. Então, fica quase que no meio, em algumas situações. Não por acaso, em Recife, por exemplo, a gente tem um voo direto. Recife, Cabo Verde, Europa. A gente também tem em Fortaleza esse mesmo voo. Fortaleza, Cabo Verde, Europa. E é um voo que é a metade do preço se comparar, por exemplo, com um voo da TAP. Você consegue ir para a Europa por menos de R$2.000 hoje, via Cabo Verde. Então, Cabo Verde ele ocupa um papel de entreposto, na verdade, no meio em relação aos transportes. Então, Cabo Verde é isso. São 10 ilhas. Dessas 10 ilhas, 9 são ocupadas. Uma não é ocupada porque tem um vulcão, e esse vulcão ele compromete a ocupação do espaço. Em algumas situações, essa 10ª ilha, que era ocupada, o vulcão entrou em atividade, destruiu toda a produção agrícola da região. Então, hoje, basicamente, Cabo Verde vive de transporte, turismo ecológico e, sobretudo, serviços. Cabo Verde, então, serviu, como eu disse, como referencial para o Tratado de Tordesilhas. Quando a gente lembra lá da época do colégio, Cabo Verde servia muito como referência para o que é o território português e o que não vai ser o território português, o que vai ser dividido, na verdade, quando foi feito o acordo. Dentro desse cenário, então, o que a gente pode dizer é que Cabo Verde serviu como um entreposto comercial português e é um país relativamente novo. A independência cabo-verdiana ocorreu em 75. A Revolução dos Cravos aconteceu em 74. Então, basicamente, Cabo Verde ainda está em formação. Tem muita coisa nova ainda acontecendo, muitas experiências novas ainda acontecendo no país. Na realidade, muitos profissionais que hoje atuam no país, eles se formaram em outros países. Um exemplo que a gente tem, e aí foi, por exemplo, o caso do meu pai. Na minha família nós temos, eu tenho 6 tios. Os 6 tios, cada um se formou em um país diferente. Então, um se formou na Rússia, uma se formou na Bélgica, uma se formou na França, um se formou no Senegal, 2 no Brasil. Então, essa formação plurima, essas experiências plurimas é que formam, na verdade, o DNA cabo-verdiano. E aí cada um traz a experiência vivenciada nesses países para Cabo Verde. Então, há um estímulo do governo para que as pessoas saiam do país, mas voltem. Então, o governo ele financia, a partir da 7ª série, aqui no Brasil, mais ou menos, o governo ele começa a avaliar os alunos como uma forma de estímulo para que você saia do país, recebe uma bolsa para poder estudar fora,
quando você conclui o ensino regular, para que você possa fazer o ensino superior no exterior e volte para o país trazendo um aprimoramento técnico, trazendo um aprimoramento econômico. É um país que tem uma democracia parlamentar, e aí, licença, e uma população de 500 mil habitantes, basicamente. Só que é um país que tem mais gente fora do que dentro. Em que pese os 500 mil habitantes dentro do país, você tem 1 milhão de pessoas, 1 milhão de cabo-verdianos que moram fora. E aí isso gera um intercâmbio econômico e cultural muito grande. Todo cabo-verdiano que está fora do país e que se estabeleceu nesse país, ele remete recursos para o país. Então você tem, em muitos momentos, rendas familiares são pautadas basicamente em remessa de capital do exterior para Cabo Verde. Além disso, o que a gente observa é que o território ele é 10% arável só e não tem recursos naturais. Recursos naturais, na extração de recursos naturais. Então, nesse cenário, o país ele vai viver, basicamente, desse influxo de capital, de doações internacionais e também de transportes e serviços. Então, essa é a realidade econômica. E aí eu acho importante trazer isso, porque o direito do trabalho ele vai se pautar, ou as violações ao direito do trabalho vão se pautar muito em razão dessa falta de opção financeira. Quando a gente fala do salário mínimo em Cabo Verde, a gente está falando de um salário mínimo de 13 mil escudos. Só que Cabo Verde apresenta uma particularidade. Você tem um salário mínimo público e um salário mínimo privado. O salário mínimo privado é de 13 mil escudos, o salário mínimo público é de 15 mil escudos. E aí, dentro dessa realidade do salário, o que a gente observa ainda é que o salário médio lá, a média salarial é de 25 mil escudos. É um país que tem um custo de vida muito baixo. E, se a gente for analisar ainda, o que a gente observa é que esses 13 mil escudos, eles vão equivaler a 131 dólares. 131 dólares pode parecer pouco para a nossa realidade, mas para a realidade de Cabo Verde, em algumas situações não é, porque o custo de vida do país é muito baixo, dado que não há uma circulação tão grande de capital. Quando a gente fala, e aí eu trago 3 imagens para vocês, licença, vou ficar em pé. O que acontece? A gente tem o Estádio Nacional, que é uma arena poliesportiva que foi dada pelo governo chinês para Cabo Verde. A gente tem a Assembleia Nacional, que foi dada pelo governo chinês para Cabo Verde. E a gente tem o Palácio do Governo, que também foi uma obra custeada pelo governo chinês para Cabo Verde. Por que esse interesse, então, da China em Cabo Verde? O que a gente tem observado é uma verdadeira invasão estrangeira no país, dado a localização estratégica do país. E aí, nesse cenário, o que tem se observado é, sobretudo, a população chinesa. Os chineses eles ocuparam o território cabo-verdiano e fazem investimentos volumosos no país. E aí eles fazem esses investimentos volumosos, sobretudo, em países que não possuem um aporte financeiro, não possuem uma capacidade financeira tão grande. Então, você tem uma participação muito grande da China em Cabo Verde, você tem uma participação muito grande da China em Angola, por exemplo, e diversos estudos apontam essa interação, sobretudo em razão da falta de estrutura do país e da falta de uma legislação muito forte, da falta de uma legislação protetiva. E aí, nesse cenário, o que a gente tem observado é o seguinte, por exemplo, vai ser construído, a China conseguiu o direito, um empresário de Macau, ele conseguiu o direito de explorar jogos de azar em Cabo Verde. Vai ser um investimento de 250 milhões de euros. Esse investimento de 250 milhões de euros ainda está atrelado à exclusividade, direito de exclusividade, durante 15 anos. Então, durante 15 anos, apenas uma única pessoa no país poderá explorar jogos de azar. E ele ganhou uma ilha, uma pequena ilha, junto à principal ilha do país, para poder instalar o seu resort. Então, essa relação, em certa medida, do capital
do capital estrangeiro com a realidade local, ela vai gerar conflitos. Dentro da realidade laboral em Cabo Verde, o que se tem é conflito entre cabo-verdianos e não cabo-verdianos. Por quê? Porque os direitos dos trabalhadores que vêm da China para Cabo Verde são distintos dos direitos dos trabalhadores de Cabo Verde, dos empregados em Cabo Verde. E aí, além de gerar um conflito do âmbito, em certa medida, laboral, você também vai ter o conflito sob a ordem internacional. Você vai ter agressões, xenofobia, por conta desse tipo de relação. Alguns estudos foram realizados, inclusive no Brasil, em que trabalhadoras cabo-verdianas foram ouvidas. O que elas alegam? Os chineses eles recebem um salário de 8.000 escudos. A gente tem como referência o salário de 13.000. Os chineses, ainda por cima, eles não têm inscrição na Previdência Social cabo-verdiana. Além disso, há uma prioridade para o sexo feminino. O ritmo de trabalho deles, dos chineses, é superior à média nacional e sem contrato de trabalho formal. Então, dentro dessa realidade, a tensão social existente ela é muito grande. Quais são os argumentos? Em entrevista, isso foi um trabalho desenvolvido na Universidade Federal de Uberlândia, sobre essa relação. Me chamavam para trabalhar durante as épocas festivas, 1 mês ou 2, como Natal, em que as pessoas procuram mais os produtos de lojas, como brinquedos e roupas, e depois me dispensavam. Não me contratavam para não pagarem o valor do salário mínimo e seguros. Depois de algum tempo, depois de ficar nessa situação, por algum tempo que me contrataram, estou aqui até hoje. A gente trabalha pela falta de opção de emprego no mercado. Como não terminei o ensino médio, não tinha outra opção. Então, essa relação das empresas chinesas dentro do país se deve a 2 situações. A primeira, esse influxo de capital estrangeiro. E o segundo, o influxo de chineses. Cabo Verde é um país de 500.000 habitantes que tem jornal chinês. Por exemplo, as escolas em Cabo Verde, hoje, têm um convênio com o governo chinês que o mandarim está sendo ensinado dentro das escolas. Então, a língua estrangeira trabalhada é o português, que é a língua oficial, em que pese eles falarem o crioulo, que está num processo de se tornar um idioma propriamente, mas o inglês e o espanhol e o francês, como línguas que são ensinadas nas escolas, mas, sobretudo agora, o chinês. Então, o chinês passa a dominar sob o aspecto econômico, sob o aspecto social. Você ter jornais em circulação dentro do país em chinês é uma particularidade que precariza o trabalho, porque, dentro dessa realidade, os chineses estão buscando trabalhadores que desempenhem o mesmo trabalho que um chinês dentro de outro país. E aí você vai questionar soberania nacional, a precarização das relações de trabalho, redução de direitos sociais. Uma outra cabo-verdiana, ela deu essa declaração em relação à empresa que ela trabalhava. E ela disse que aprendeu a lidar com os chineses. O que ela dizia? Eu trabalho aqui tem 5 anos e, nesse tempo, eu já vi muita coisa. Às vezes, vem pessoa procurando por um emprego, mas eles não gostam de homens. As mulheres têm que ser bonitas, magras e não de baixa estatura. Também pessoas com pele muito escura, eles não gostam. Já vi funcionário que brigou com o chefe e foi embora, porque eles não aceitam pessoas que cobram muito deles, como, por exemplo, folgas, se for da vontade deles, as lojas funcionariam 24 horas por dia. Mas a gente fica aqui até aparecer algum emprego melhor. Então, a todo momento, o que se observa é a falta de opção. Ante a falta de opção de uma outra atividade econômica, os trabalhadores eles são voltados basicamente para o mercado de serviços. E esse mercado de serviços hoje é dominado por esse tipo de política, essa política de precarização. E aí, essa política de precarização ela se perpetua em razão do domínio financeiro. Uma vez instalado, por exemplo, e aí foi um debate muito grande que, inclusive, houve uma cisão dentro do país, uma grande polarização. Havendo, por exemplo, a instalação, e que vai ocorrer, a instalação desse centro de jogos, esse resort com jogos. Como é que ficariam as relações de trabalho naquela localidade? Como é que a gente pode estabelecer a proteção do empregado em Cabo Verde frente a esse tipo de relação?
O que se observa é que a gente não tem uma justiça especializada. A gente está falando de um país de 500 mil habitantes que tem 50 magistrados, do início ao topo da carreira. Então, a falta de uma justiça especializada, associado a altos custos para o acesso à justiça e associado ainda à burocracia para o acesso à justiça, gera a falta de processo. Então, a população tolera esse tipo de relação, esse tipo de abuso, justamente pela falta de opção. E se você buscar o apoio judicial, se você buscar o Estado juiz, é muito provável que haja retaliação. Então, para quem não tem opção, fica muito complicado você buscar o aparato judicial. Fica muito complicado você buscar a proteção do Estado, porque o Estado, nesse cenário, possui uma relação umbilical com o abuso. A gente vai ter 10 juízes conselheiros, 6 desembargadores, juízes de direito são 39 e juízes adjuntos 1. Desses 50 juízes, o que se observa é que tem pelo menos 4 se aposentando. Então, você vai perder quase 10% da sua força de trabalho. Quando a gente traz para a realidade global, o que se observa é que, de acordo com o estudo de 2016 do CNJ, o Brasil possui 8,74 magistrados para cada 100 mil habitantes. E ainda há um déficit de quase 20%. Cabo Verde tem quase 10 julgadores para cada 100 mil habitantes. A média em Portugal é de 17 juízes para cada 100 mil. E na Europa, o que se observa são 22 magistrados. Então, esse número que é observado em Cabo Verde, ele está muito aquém, sobretudo ante a falta de uma justiça especializada. O que se debate lá é que a justiça especializada ela garante uma maior proteção social. E sem essa justiça especializada, sem um Estado para proteger a população, fica muito difícil a implementação e defesa desses direitos sociais. Há uma média de 11 mil processos por ano que ingressam todo ano, e se você considerar que são 50 magistrados, é complicado. Além disso, estabeleceram uma meta de julgamento de quase 12 mil processos por ano, para reduzir o passivo processual. E a meta do Conselho Superior da Magistratura Judicial é de julgar 13.286 processos depois. Então, os juízes, cada vez, eles estão sendo mais demandados. Está havendo uma busca por um julgamento mais célere, mas, ao mesmo tempo, você não tem dinheiro, por exemplo. Ao mesmo tempo, você tem um déficit muito grande de magistrados. E tudo isso precariza a defesa desses direitos. Para se ter ideia, a gente só tem, na Praia, que é a capital do país, a gente tem um juízo laboral. Então, a justiça ela é comum, mas ela pode criar varas com competência específica. E aí você tem um juízo laboral com 2 magistrados. Só que um deles está de licença. E aí, nesse cenário, o que se observa é 1.220 processos recebidos, dos quais quase 500 foram julgados, e ficaram pendentes neste juízo para o ano judicial de 2018 e 2019, 723 processos. A segunda maior ilha, a segunda maior cidade do país, tem um juízo que ele vai ser competente para julgar ações de família, menores e laboral. Como é que você vai conseguir garantir um acesso eficaz, garantir uma defesa eficaz, se em muitas situações o juiz ele vai julgar relações fiscais, relações trabalhistas, relações cíveis, relações penais? Então, tudo isso, e aí é o que se tem defendido lá, é cada vez mais a especialização. Que não se crie uma justiça especializada, mas que, ao menos, as varas sejam especializadas. Porque você otimiza o trabalho. E aí eles aplicam, basicamente, o que Adam Smith já dizia há muito tempo. Se você especializa, você otimiza. Se você especializa, você desenvolve novos métodos. E é essa a preocupação atual. Só que, para que isso seja realizado, há uma necessidade muito grande de capital. E aí a restrição do judiciário está muito vinculada a isso. O magistrado não tem reajuste salarial em Cabo Verde há 20 anos.
Então, imaginem vocês o que é 20 anos sem nenhum reajuste. Nesse cenário, o próprio relatório do Conselho Superior ele estabelece que, desde a criação do juízo de trabalho na comarca de acesso final da Praia, os sucessivos relatórios anuais têm demonstrado um significativo e crescente aumento da procura dos serviços da Justiça no juízo laboral. Então, o próprio Conselho Superior ele tem defendido que esse judiciário ele seja especializado. Você tenha juízes especializados na matéria, porque isso favorece o acesso judicial. A morosidade que se observa em algumas situações está muito relacionada a isso. Se um magistrado tiver, e aí há uma preocupação, por exemplo, com a justiça criminal. Cabo Verde é um país que tem muito tráfico de drogas justamente em razão da posição geográfica que ocupa. Nós, há pouco tempo, passou no Fantástico, inclusive, alguns brasileiros que foram presos e ficaram bastante tempo lá. O que acontece? Há uma pressão muito grande para o julgamento dos processos criminais, sobretudo para dar uma resposta internacional, porque esse tráfico de drogas ele não é local, ele é internacional. Então, o magistrado que tiver que julgar que ele está acumulando ações criminais que estão envolvendo outros estados e estiver acumulando a justiça laboral, ele vai priorizar o quê? Então, é essa uma crítica que é realizada. Se esse magistrado ele tiver que optar ante a repercussão, toda semana passava no Fantástico, Tribunal de Justiça da Bahia, Tribunal de Justiça da Bahia não, perdão, a mídia baiana, já que envolvia 2 baianos, dia sim, dia também, fazia referência ao caso dos brasileiros. Então, se você tem toda essa mídia internacional analisando prisão de estrangeiros no país, há uma preocupação muito maior da imagem internacional em razão desse tipo de repercussão do que com seus próprios trabalhadores. E aí os juízes acabam com uma preocupação, e aí até pressão também, dessa mídia especializada, eles deixam de analisar ou dão uma maior prioridade para a justiça criminal, por exemplo, do que para a justiça do trabalho. Um problema que é observado, por exemplo, a gente está falando de um orçamento para despesa com o pessoal, e aí eu estou falando dos magistrados, estou falando dos oficiais, estou falando dos servidores, de 16 milhões de reais ano. Como é que se sustenta? Que tribunal consegue funcionar com 16 milhões de reais? Com 20 anos de defasagem salarial? Com a reorganização, porque eles entenderam que haveria necessidade de uma reorganização das carreiras judiciais, só que a diferença hoje observada, por exemplo, remuneratória, entre o topo da carreira e quem está no meio da carreira é mínima. Então, por que assumir mais responsabilidade se você não vai ter um incremento remuneratório, por exemplo? Por que assumir mais funções se não vai haver esse incremento remuneratório? E aí tudo isso está sendo constantemente debatido, sobretudo com o apoio internacional. Alguns países, sobretudo países da Europa, têm fomentado a proteção laboral. Têm fomentado que os recursos sejam aplicados no judiciário também, como forma de garantir essa proteção e a defesa dessas varas especializadas. O que se observa, então, de dificuldade para a magistratura é a mudança na categoria dos magistrados, como eu disse. Houve uma reorganização da carreira, mas não houve uma reorganização remuneratória da carreira, por exemplo. Além disso, não há alteração das remunerações, sem reajuste há mais de 20 anos, e o sistema de informatização. A gente tem o PJE aqui, que, para quem é advogado como eu, é terrível em algumas situações. Lá, eles também têm uma pressão por um sistema de informatização. Só que o que os magistrados argumentam é, ante a falta de magistrados, a gente tem que satisfazer as metas, tal quais as metas do CNJ. E aí, para satisfazer essa meta, o sistema de informatização, daqui que a gente aprenda como funciona, daqui que ele seja implementado e haja um fluxo de trabalho contínuo, a gente já perdeu todas as metas. Então, é melhor deixar como está, ou então se contrata novos magistrados, para você ter 2 sistemas paralelos. Na realidade atual, os magistrados não querem a informatização
porque argumentam que isso vai tornar o processo, pelo menos momentaneamente, mais moroso. E aí vai haver descumprimento de meta e pressão social. O que a gente observa, então, sobre o direito do trabalho, sobre o direito laboral em Cabo Verde? A gente tem mudanças progressivas ao longo de 20 anos, e essas mudanças elas estão muito associadas a políticas supostamente liberais. Então, o que se argumenta é: vamos dinamizar as relações de trabalho, vamos tornar mais flexível o direito do trabalho, e isso vai fomentar a contratação, isso vai fomentar a atividade econômica. Só que, ao mesmo tempo, o que tem que ser observado é uma redução desses direitos. A título de exemplo, as indenizações, por exemplo, de despedida, que antes em Cabo Verde eram de 2 meses, caíram para 40 dias. Então, a estabilidade que o empregado tem, que já é mínima, ele ainda teve uma perda financeira se ele for despedido sem justa causa. Houve a inclusão de despedida coletiva. E os poderes para o empregador na despedida coletiva foram majorados. E aí, em razão disso, é que há a crítica. Os sindicatos, eles reagem. Em Cabo Verde não há obrigatoriedade de filiação sindical, mas boa parte dos trabalhadores está vinculada a algum sindicato. E o que se argumenta é que os sindicatos eles tentam reagir. Eles dizem que a forma como o Código Laboral, o último Código Laboral foi de 2016, a forma como o Código Laboral se apresenta não é adequada. As inovações trazidas pela legislação do trabalho não são adequadas, porque em algumas situações, sob o pretexto de garantir crescimento econômico, dinamização das relações, o que tem se observado é a precarização desses trabalhadores. Então, trago aqui alguns exemplos do que foi observado no último Código. Facilitação de despedidas coletivas, majoração do prazo máximo do contrato por prazo determinado. Antes era 3 anos. Agora, por exemplo, os contratos podem ser fixados por até 5. Então, isso, em certa medida, tem gerado um incremento abusivo de contratos por prazo determinado, e isso prejudica o trabalhador. Redução das indenizações na hipótese de despedida sem justa causa. E houve a fixação de critérios objetivos para a discriminação. E aí, a partir do momento que esses critérios objetivos foram fixados, o argumento é que o que não está prefixado na norma não seria discriminação. E aí isso gera cada vez mais a instabilidade social. O próprio código, por exemplo, ele diz que pode haver uma diferença remuneratória baseada, por exemplo, em critérios definidos pelo empregador, se isso não for discriminatório. Qual vai ser a base que eu vou trazer para isso? Como é que eu vou poder justificar, por exemplo, que determinado trabalhador pode receber mais ou menos em relação a outro? Uma mulher, um idoso. Eu não trago isso dentro do código. E como a jurisprudência, em certa medida, é incipiente, porque tem poucos processos, então você fica sem um referencial concreto e sólido sobre a temática. E aí gera mais insegurança jurídica, e isso, mais uma vez, precariza as relações. E a gente ainda tem a inserção de cláusulas abertas em conflito com o princípio da alteridade. Em muitas situações, você coloca a possibilidade de transferência do ônus da atividade para o empregado. Então, inclusive, é estabelecida a possibilidade de redução salarial nas hipóteses em que haja redução da atividade econômica. E aí seria, a princípio, uma redução momentânea. Mas será que é cabível esse tipo de situação? O argumento que se utiliza é para evitar demissões. Mas, mais uma vez, será que isso é o prudente, o recomendado, dentro de um público que é tão massacrado? A gente está falando de um país que, até pouco tempo atrás, não tinha condições de se autossustentar. Ele vivia, basicamente, das remessas desse 1 milhão de pessoas que moram fora para dentro. Um país que vivia, basicamente, de remessa estrangeira, de ajuda estrangeira, de ajuda internacional. E que hoje, para o bem ou para o mal, melhorou. Só que, a partir do momento que eles melhoraram,
em termos de conseguir se sustentar, houve a contrapartida, que foi a redução da ajuda internacional. Então, alguns autores apontam que o desenvolvimento trazido a Cabo Verde, o desenvolvimento implementado por Cabo Verde, prejudicou o próprio país. Porque agora você tem menos capital circulando porque a ajuda internacional foi reduzida. Mas, ao mesmo tempo, outros vão destacar que esse rompimento dessa relação de dependência favorece o desenvolvimento econômico local. Só que, se para favorecer o desenvolvimento econômico local, você implementar, por exemplo, grandes centros de resort, cassino, em que você vai ter, em certa medida, a flexibilização dessas regras trabalhistas ou a redução desses direitos trabalhistas sob a perspectiva de contratação de empregados estrangeiros, trabalhadores estrangeiros, isso vai gerar o conflito social. Então, hoje, em algumas situações, você tem bairros de estrangeiros. E aí, esses bairros de estrangeiros é justamente em razão da falta de diálogo entre os dois povos. Se a perspectiva atual é de integração, esse tipo de política, sobretudo laboral, em que você permite uma discriminação, uma diferenciação da origem do trabalhador e, consequentemente, a sua remuneração, vão apenas acirrar ainda mais os ânimos. E aí um problema que é laboral vira internacional. Dito isso, gente, eu gostaria aqui de agradecer a oportunidade e encerro minha participação.